em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Mas antes, o evangelista Marcos, ele tem por nome João Marcos. Uma particularidade dele é que ele era filho de Maria, uma mulher rica e importante de Jerusalém. Ele foi discipulado por Pedro e muito certo que o livro de Marcos teve a participação de Pedro para ajudá-lo. E João Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo, né? E Marcos enfatiza que o livro dele foi escrito aos gentios, principalmente aos romanos. E no livro de Marcos ele não menciona o Sermão do Monte, a genealogia de Jesus, que para os gentios romanos não seria necessário. Mas a parte principal do texto do livro de Marcos é que ele enfatiza o nosso Senhor Jesus Cristo como servo. O serviço de servo na primeira parte e o sacrifício de servo na segunda parte, que está lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus pelos olhos de um cego. Mas antes vamos ler o texto. Marcos 10, 46 até 52. Vamos lá? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada afora. Em 1770, nasce na Alemanha, amados irmãos, um músico, um grande músico, compositor, de todos os tempos para alguns. E o nome dele era Ludwig van Beethoven. Os músicos da nossa igreja podem afirmar isso com mais veemência e autoridade. Jadiel, a Bia, Elinho e outros que são mais afetivos às práticas musicais da igreja. E as suas mais belas sinfonias, isso inclui a 9ª Sinfonia, foram feitas quando ele, Beethoven, já estava surdo. E Beethoven era surdo e fez músicas da melhor qualidade. Ele fez músicas muito melhor do que muitos que ouvem bem. E olhando para esse texto aqui, amada igreja, lemos que agora há pouco encontra algo semelhante. Ao invés de um surdo, João Marcos traz um relato de um cego, o que o nome era Bartimeu. Temos também, amados irmãos, que nesse texto, o relato escrito pelo evangelista, que temos evidência que este cego era capaz de enxergar coisas que muitos no tempo de Jesus tinham uma boa visão e não conseguia enxergar. Este, por Bartimeu, vislumbra algo que as pessoas com perfeição nos olhos, vistas bem aguçadas,
não consegue vislumbrar. Jesus está caminhando pelo deserto da Judéia e segue para a cidade de Jericó. E lá ficaram por algum tempo, descansando da viagem, juntamente com os discípulos. Uma viagem longa pelo deserto, sol escaldante, cansados. Então eles chegam até Jericó e descansam ali um certo tempo. E logo após descansarem, tiveram que partir. E ao sair, grande multidão numerosa os seguiam. Aquela grande multidão, e seguiam. E eis que assentado à beira do caminho, o texto diz que Bartimeu mendigava o pão, como também pedia esmola. Ô Senhor, dá-me uma esmola. Ô Senhor, dá uma esmola. Senhor, me dá uma moeda. Me dá um pão. Me dá uma comida. Me dá uma água. Então Bartimeu se esbarra em alguém. Ele esbarra em alguém que a multidão está passando. E pergunta, o porquê do motivo da multidão está passando por ali? Ei, o que está acontecendo? Alguém me fala alguma coisa. Deveria ser a primeira vez que tamanha movimentação de pessoas ocorria por ali. Ele é respondido. Alguém responde para Bartimeu, ô Bartimeu, quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Então Bartimeu começa a gritar por socorro. Ele começa a gritar para pedir ajuda. Para a sua esperança, ele grita para a sua cura, para a sua mudança de vida. Ele crê que aquele homem é a salvação de Deus. Como posso dizer isso, irmãos? Pela maneira que ele se reporta a Jesus. Como é que ele chama Jesus? Qual que é o atributo? Qual é o adjetivo que Bartimeu se refere a Jesus? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. Compaixão, amados irmãos, é de compadecer com, é compadecimento, é receber algo imerecidamente, você não merece, mas por compaixão eu vou te dar. Compaixão, compadecer com. Em outras versões tem a misericórdia. Misericórdia, de miséria, do latim, miseris, cardia, coração na miséria, coração miserável. Misericórdia, de cardio, de cardia. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E Bartimeu consegue enxergar a figura de Jesus, do que muitos no tempo de Jesus não conseguem ver. Amados irmãos, ele está enxergando muito bem. Talvez você hoje tenha o desejo de gritar em seu coração, porque só grita e glorifica aquele que tem necessidade. É por um problema financeiro, é por um problema de saúde, é um problema emocional, é a crise no casamento, é a crise no trabalho, é a crise que assola a sua família. Talvez nas noites indormidas, nas madrugadas insones, quando você percebe que está só, quando você percebe que está lutando contra uma enfermidade, quando você luta contra uma situação adversa, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, grite em seu coração, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto mostra, amados irmãos, que muitos o repreendiam. Muitos repreendiam, cala a boca, aquieta-te, fique quieto, cala-se. E no versículo 48, mas Bartimeu gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim.
Amados irmãos, eu quero dizer nesta noite, não deixe Satanás calar o Bartimeu que existe dentro de você. Não deixe Satanás calar o Bartimeu que existe dentro de você. Bartimeu acredita que aquele homem é o prometido por Deus, é o Messias capaz de transformar vidas conforme prometido pelo profeta Isaías, que lá em Isaías 42:7, que ele enviaria o Messias para dar vistas aos cegos. E a ideia principal dessa mensagem, amados irmãos, é que a fé nos faz ver aquilo que os olhos não podem ver. Cristo nos faz um convite para a amada igreja, que nós possamos ver Jesus pelos olhos de um cego. E não há maneira mais especial de ver Jesus do que esta. Bartimeu é cego, não tem o coração, a alma e o espírito que o fazem enxergar, tem o coração e a alma e o espírito que fazem enxergar muito bem. E Bartimeu clama a sua base de fé. Bartimeu clama a sua base de fé dizendo: eu creio nas Escrituras. Eu creio nas promessas de Deus para o seu povo. Eu creio que Deus não se esqueceu de mim. Eu creio que Deus enviou o seu filho Messias. E Bartimeu está confessando aquilo que ele crê, amados irmãos. O grito de Bartimeu provocou 3 ações em Jesus. Primeira ação: Jesus estava andando, parou. Segunda ação: Jesus olhou. Terceira ação: Jesus chamou. Então, chamando, disseram: levanta, Bartimeu, tem bom ânimo, o mestre te chama. E levantou-se, e lançou de si a sua capa, e foi ter com Jesus. Mas no verso 51 do texto, Jesus faz uma pergunta a Bartimeu, que parece algo óbvio, que não estava explícito, mas implícito. Jesus chega assim para Bartimeu: Bartimeu, tudo bem? Uma pergunta óbvia. Que queres que te faça, Bartimeu? Que queres que te faça? Esta pergunta faz todo sentido, amada igreja, porque Jesus olha para aquele cego considerando a mesma maneira que o cego olha para Jesus, porque Jesus, amados irmãos, não vê nenhum problema naquele cego. Sabe por quê? Porque Jesus vê naquele cego um homem que crê nele, que está totalmente resolvido espiritualmente. Porque você, Bartimeu, me vê de maneira salvadora. Bartimeu, você me vê de maneira salvífica. E as Escrituras diz que logo voltou a ver. E disse Jesus: vai, Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. E amada igreja, amado ouvinte, se nesta noite você tiver os seus problemas espirituais diante de Deus, seus problemas materiais diante de Deus, bem resolvido, seus problemas espirituais diante de Deus estiver bem resolvido, os seus problemas materiais e físicos para Deus nada significa. Eu não sei como você se sente, e nem sei como você vê Jesus, mas eu o convido a enxergar Jesus
pelos olhos espirituais de um cego e seguir a Jesus estrada fora, como fez Bartimeu. E no nosso hino, e o estribilho das duas últimas frases, dos dois últimos versos do nosso cantor cristão, do hino 396, diz o seguinte: foi ali pela fé que os meus olhos abri, ei, e agora me alegro na sua luz. E de nós para Deus toda a glória, e de Deus para nós toda a graça. Amém.